Pai, obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, ó Pai, que tem sido instrumento do Senhor nessa casa. Que o Senhor continue a guardar a sua vida, a guardar a sua família, seu ministério, que o Senhor possa envolvê-lo com teu amor. E que o Senhor, ó Pai, ministre, Senhor, através da vida dele, a tua palavra sobre as nossas vidas nessa manhã. Entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 23 a 25. Mateus 4, 23 a 25. Esse trimestre nós estaremos estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus é um texto fantástico, um dos textos mais profundos que você tem logo no começo da Bíblia, na nossa configuração de Bíblia, no Novo Testamento. E eu tenho certeza que se a gente se aprofundar, buscar, estudar esse texto, vai ser de um ganho muito grande para a formação da sua espiritualidade. Amém, irmãos? Mateus capítulo 4, nós vamos ler, que é o texto que foi usado na revista aí como texto de referência. Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25. Acharam? Diz assim, ó: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Se você for no capítulo 5, versículo 17, eu gostaria que você marcasse isso na sua Bíblia, nas suas anotações, é o versículo-chave do Evangelho de Mateus. Mateus 5, 17, nunca mais esqueça disso. Versículo-chave do Evangelho de Mateus, Mateus 5, 17, onde o texto diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Amém? Se você quiser pensar assim, uma palavra que acompanha todo o Evangelho de Mateus, é essa palavra cumprimento, cumprir. Mateus não é um evangelista que escreve só visando o Cristo ali para mostrar o que está acontecendo no momento. Ele tem um olhar histórico. Ele vai lá atrás, tanto que ele abre o Evangelho com uma genealogia que busca desde Davi, Abraão, Moisés, vai buscar lá no Antigo Testamento. Depois ele vem, mostra o Cristo que está pregando, ensinando em prática, até fins escatológicos, lá pelo capítulo 24, 25, ele vai colocar. Então Mateus lança um olhar histórico, abrangente, amplo. A pergunta que fica para a gente, que deve ser o nosso principal objetivo para começar a entender isso, é por que nós temos evangelhos escritos na Bíblia. Por incrível que pareça, tem muito crente que não faz ideia do que sejam esses textos. Para muito crente não faz ideia da diferença que há entre carta e evangelho, entre um texto de um profeta e um texto de evangelho. É muito sério isso. Tem pessoas na igreja que eles não fazem a menor ideia do porquê tem uma Bíblia na mão. Eu que tenho viajado muito, eu vejo coisas assim extremamente bizarras. Só para vocês terem uma noção de uma, por incrível que pareça, tem a ver com o Evangelho de Mateus. Eu fui pregar recentemente numa igreja, bem na abertura do congresso, e eles resolvem fazer aquelas entradas de congresso, e quanto mais mirabolante a entrada, mais herética ela fica. E resolveram fazer uma entrada com anjo. Botaram um monte de menininha vestido de anjo, com asinha e tudo. Eu não sei de onde é que eles tiraram asa de anjo, mas tudo bem, deixa para lá. E vieram entrando com as asinhas de anjo, bonitinho, assim. Aí alguém deve ter pensado assim, vamos dar uma base bíblica para isso. Então eles leram Mateus 4, quando o diabo diz para Jesus: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Nem para pensar quem foi que disse a frase, né? Simplesmente, aí a mentalidade da igreja é tremendo. Temos uma base bíblica para os anjos entrarem na igreja, porque nós estamos dando ordem, porque a Bíblia diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Pensa. Ou seja, você tem heresia, inferno, tudo junto, no mesmo pacote e ninguém entendendo nada. Não é legal? É tipo o MSN, Movimento Sem Noção Gospel.
Como é perigoso quando a gente pega um texto bíblico por pegar, sem saber nem do que está acontecendo, nem porque tem um texto na mão. Você já parou para se perguntar quem foi Mateus? Por que Mateus está na Bíblia? O que é que isso significa para a Bíblia? Quanto mais a gente acha que sabe, menos entende. Por isso é tão importante fazer as perguntas certas quando se lê o texto. Todo o texto bíblico é feito para fazer pergunta, para você entender o que é que o texto quer dizer, quem é Mateus, por que ele está na Bíblia, o que ele escreveu. E a gente vai fazer uma introdução aqui hoje para pelo menos tentar dar um norte para isso, para você sair daqui com a certeza feliz de que Deus um dia escolheu um Mateus para escrever um evangelho do cumprimento do reino de Deus, para o que a gente está fazendo aqui hoje ter todo o sentido bíblico de ser. Amém? Para você começar a entender, se você olhar na sua revista aí depois, eu vou só pontuar para ficar mais fácil. Ele começa logo sobre quem é Mateus, quem foi Mateus. Mateus, quando você olha na Bíblia, ele próprio vai escrever seu evangelho, se bem que quando você olha nos mais profundos estudos, não tem nem como a gente ter hoje uma base para dizer assim, olha, o evangelho de Mateus literalmente foi escrito por Mateus. É complicado. Tem diversas nuances, diversas, vamos dizer, discussões sobre isso. A gente acredita, até porque acreditamos na Bíblia, e eu defendo a veracidade da Bíblia, de que Mateus tenha escrito esse texto. Mas há discussões e discussões teológicas sobre isso. Você olha na Bíblia, você vai ver que Mateus era um indivíduo que a Bíblia coloca como cobrador de impostos, que na época trabalhava para um indivíduo chamado Herodes, que era o tetrarca da Galileia. Para você ter uma ideia, isso para o judeu era terrível. Mateus deve ter sido visto de modo estranho, sofrido uma imensidade de preconceitos, porque ele, sendo Mateus, Levi, o nome judaico dele, filho de Alfeu, a Bíblia vai dizer que esse homem, cobrador de impostos, e desse ponto de vista, para o judeu, é horrível. Era um homem que teria, na mentalidade judaica, se vendido ao Império Romano. Você cobrava imposto do judeu, que era seu compatriota, que estava sendo oprimido pelo Império Romano. Agora escuta uma coisa, não havia nenhuma, vamos dizer, investigação ou nenhum acompanhamento, nenhuma fiscalização do Império Romano sobre o cobrador de impostos. Ele era livre para cobrar o imposto que quisesse. Tanto é que quando Jesus vai falar com Zaqueu, ele já logo avisando, ó, se eu roubei alguma coisa de alguém, porque ele sabe que o que se falava a respeito é que esse cara rouba e rouba muito. Muito parecido com o que a gente faz com os políticos hoje, não é? Bem que a gente tem mais razão, mas deixa para lá, né? Ele cobrava imposto, cobrava mais caro, ganhava dinheiro em cima, muitos deles enriqueciam a olhos vistos, e isso era terrível para o judeu. Então, quando Mateus faz parte do grupo dos apóstolos, por si só isso já é evangelho, é graça de Deus, é Deus escolhendo entre os que ninguém escolheria. Jesus passa, chama Mateus, Mateus é alvo da entrevista de emprego mais rápida da história, vem e segue-me, e ele seguiu, e deu certo. Não é? Já pensou quanto tempo dura essa entrevista de emprego? Vem e segue-me, quanto tempo dura isso? E ele levantou, abandonou um lucro certo para seguir um Jesus incerto. Ou seja, ele mirou na imperfeição e acertou na perfeição. Mateus é chamado para andar com Jesus, fazer parte do grupo. Quando ele vai escrever esse evangelho, e é muito interessante a gente entender isso, ele faz parte de um dos 12 apóstolos, é um indivíduo que tem uma capacidade, pelo menos muito superior à grande maioria da sua época, por isso também era alguém que era cobrador de impostos, tinha uma educação um pouco melhor, sabia escrever, sabia contar, tinha todo um trabalho. Jesus chama esse homem para fazer parte do grupo dos 12, os 12 apóstolos. 12 homens que ele vai andar, que ele vai dividir a vida, que vai propor intimidade, que vai pregar o evangelho do reino, que vai fazer diferença no mundo. Ele chama esses homens. Provavelmente o primeiro a escrever, o primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos, que é mais ou menos ditado por Pedro. Nas conversas de Pedro com Marcos, Marcos escreve. Provavelmente Mateus usa o texto de Marcos como base para escrever o seu evangelho. E uma outra fonte, que você quando for estudar vai ver, uma fonte chamada pela letra Q, Kelly, no alemão, que significa fonte. Uma fonte que ninguém sabe direito o que é, mas que tem vários textos onde eles buscaram complementar aquilo que Marcos não trazia. Então Mateus escreve esse evangelho com uma base profundíssima de realidade com Jesus, de conversa com Jesus, de andar com Jesus. É muito importante a gente entender uma coisa que está no versículo 23 aí, ó. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, porque para mim, esses 3 versículos, eles conseguem reunir tudo que Mateus quis escrever e propôs. Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25. Aqui está a base de todo o evangelho que Mateus escreve, e é muito importante a gente entender isso, por isso eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta aí, ó.
No versículo 23, a Bíblia começa dizendo que Mateus começa dizendo que Jesus percorria toda a Galileia. Se você fizer uma pausa aqui, ó, depois você for lá em Mateus 28, no finalzinho do Evangelho, ele vai dizer que Jesus chama seus discípulos, vai se despedir deles, dá a eles a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, mas ele manda os discípulos ir encontrarem com ele num monte, lá na Galileia. Olha que tremendo. Jesus começou na Galileia, fecha na Galileia. Por quê? Porque Galileia era terra de pobre, lugar que ninguém gostava de andar. Galileia não tinha nada de atrativo, nada de extraordinário. Até hoje não tem. Até hoje Galileia ainda está no mapa, porque Jesus andou lá e fez questão de botar no mapa e o povo vai visitar. É impressionante saber que Mateus olha para esse ângulo e deixa bem claro que Jesus começa aqui e termina aqui. Por quê? Porque no mesmo capítulo 4 de Mateus, o diabo ofereceu para Jesus outra agenda, só que está lá no começo. O diabo leva ele no pináculo do templo. Onde é que ficava isso? Jerusalém. É o diabo dizendo para Jesus, se você quer fazer uma obra grande, comece por cima, comece no alto, comece na sede, na igreja grande. Aí Jesus não vai nessa lógica demoníaca e desce para Galileia. Na Galileia começa seu ministério e termina seu ministério, entre aspas, na Galileia, chamando também os discípulos para a partir dali entrarem na história. Ou seja, nosso Cristo, que Mateus está colocando aqui como o Rei, Senhor do Universo, escolheu começar seu ministério numa terra que ninguém dá nada. Qual é a verdade desse texto? Não existe ninguém insignificante para Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho. Não existe lugar que Jesus não entre, não existe casa que Jesus não vá, não existe pessoa pequena que Jesus não exalte, não existe homem ou mulher que Jesus rejeite. Jesus é o Deus dos pequenos, desajustados, desequilibrados, que vivem à margem, que ninguém dá nada. O Deus da Galileia, não é à toa que ele é considerado o Galileu. É extraordinário isso. Isso aqui é de uma grandeza. Ele percorria a Galileia, toda a Galileia. É um Jesus que se faz andante. O tema central do Evangelho de Mateus é que ele é o Evangelho do Rei, do reino, o reino de Deus. Só que o reino de Deus é uma das coisas mais incríveis da história. Não é um reino, escuta o que eu vou dizer, não é um reino no sentido, vamos dizer, político da história, onde você vê um Cristo sentado num trono com uma coroa de ouro, um monte de joias e mandando e dando ordens. Esse é o jeito que a gente gostaria que Jesus fosse. Só que o reino de Jesus é um reino itinerante, que se faz andando. Ele anda, à medida que ele anda, ele percorre e prega. É um Deus que sai, que desce do céu para andar na terra. É um Deus que inverte os polos dos deuses da antiguidade, que sempre estavam longe e de costas para o povo. Esse Deus está perto e no meio do povo. É um Deus de humanidade, um Deus de rua, um Deus de caminho, urbano, público, que senta com as pessoas, que vai na feira, que dorme no barco, que entra na casa do cara que ninguém quer. É um Deus que para conversar com criança. É um Deus que se interessa por mulheres, conversa com mulheres, mulheres grávidas. É um Deus de sensibilidade, a flor da pele. É por isso que eu sou apaixonado pelo Jesus que os evangelhos mostram para nós. A palavra evangelho significa boas novas. São as boas notícias que nunca perdem a novidade. Essa é a ideia de Jesus. O tempo todo percorrendo as Galileias da vida. Até hoje ele ainda anda nas Galileias da nossa vida. Os lugares complicados que a gente não vai. Os ambientes difíceis da nossa vida. Mateus vai trabalhar com essa mentalidade. É um evangelho extraordinário para mostrar isso para nós. Quem é esse Jesus que anda, que conversa com as pessoas? Eu tenho certeza que o que mexeu muito com a alma de Mateus é saber que esse Jesus é capaz de ir para os lugares que ninguém olha, com olhares que ninguém tem. Isso que é tremendo. O fato de Jesus passar por ele, parar na coletoria, ele estava na coletoria de impostos, estava no ponto dele de ganhar dinheiro. Aí Jesus passa, para, olha, identifica, vê a chamada e chama ele. Ele se levanta e vai. É extraordinário isso para ele. Tanto é que a primeira coisa que Mateus vai fazer, quando Jesus chama ele, é fazer um grande jantar na casa dele e chamar os amigos todos. Quem eram os amigos dele? Tudo da mesma categoria, da mesma ralé. Os caras que trabalhavam com ele, que tinham lá um olhar estranho para o judeu. Aí, os fariseus vão dizer, como é que você faz isso para Jesus? Senta para comer com pecadores. Dá quase para ver Jesus falar, se eu não comesse com pecadores, eu ia morrer de fome. Não tem ninguém aqui embaixo que não peque. 33 anos sem comer, né? Mas Jesus conseguiu sentar para comer com pecadores. Aí chama Mateus, que chama seus amigos. O que é bonito em Mateus é ele saber que o evangelho do reino não é um evangelho meu. É um evangelho que a partir de mim atinge os meus. Quem estiver perto de mim vai ser atingido pelo evangelho que me atingiu. Essa é a lógica de Mateus.
Primeira coisa que eu faço, ofereço um banquete, mesa, jantar, jeito judaico de resolver histórias, jeito judaico de propor amizade, é chamar para comer. Olha o que Mateus faz. A partir de agora, a minha mesa é a mesa do reino. Se é a mesa do reino, senta todo mundo. Pode vir quem estiver de longe, quem estiver de perto, porque a mesa do reino é mesa de abençoar, é mesa para proteger, aproximar e transformar. Na verdade, a nossa ceia que a gente vai fazer hoje à noite, nada mais é do que a crítica de Deus às nossas refeições. Nas nossas refeições a gente só chama quem a gente gosta, quem faz parte da nossa lista. Fala a verdade, se você nunca sonhou em jantar, um jantar extraordinário, mas você fala, isso aí eu não posso nem chegar perto. A mesa da ceia desmonta isso. Na mesa da ceia chega qualquer um. Ela critica as nossas refeições, porque até hoje o que a gente vai fazer aqui é o que os publicanos fizeram, é o que os Mateus da vida fizeram, os Galileus da história fazem, e nós também fazemos todos os dias. Ainda há em nós o mesmo desejo que há no coração de Cristo. Deu para entender? Percorrendo Jesus toda a Galileia. Interessante que Mateus vai colocar 3 coisas que Jesus fazia aí. Primeira coisa, está no versículo 23, ensinando nas suas sinagogas. Depois ele fala, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Notaram a gradação? Ensinou, pregou e curou. O que acontece nas igrejas de hoje? Curar, prometer e curar. Ninguém ensina e pouca gente prega. É ou não é? Alguma coisa está errada com o evangelho nosso. É porque viramos um evangelho das Jerusaléns, mas não das Galileias. E nas Galileias importa ensinar, pregar e depois curar. Essa é a lógica que Mateus coloca para Jesus. Ele começa ensinando, porque ele é mestre. E todo o ensino dele vai ser a partir da ideia que Mateus tem, de que Jesus lança um novo olhar sobre a lei. Lembra do texto-chave de Mateus? Eu não vim destruir os profetas, eu vim cumprir a lei e os profetas. Ou seja, não é à toa que toda vez que Jesus olha para algum texto, ele tem uma frase específica. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus reinterpreta, redefine, ressignifica. A lógica de Jesus é ensinar a partir da visão do novo, sem desprezar o que é profundo no antigo. Então Jesus vai mostrar, e Mateus vai mostrar isso, Jesus é a lente através da qual se olha todo o Antigo Testamento. É impossível olhar para o Antigo Testamento sem ser por Cristo. Se você olhar para o Antigo Testamento sem Jesus, você vira uma espécie de pequeno judeu, valorizando só as lógicas do judaísmo, os esquemas apertantes judaicos. Quando você olha a partir de Jesus, você enxerga o Evangelho em todos os momentos e a graça de Deus em todos os lugares. Esse é o olhar que Mateus lança. A mentalidade de Mateus está voltada para uma igreja que estava começando a surgir, de cristãos, de um novo mandamento. Mateus está lembrando da nova aliança. Mateus é um indivíduo que provavelmente alguns historiadores chegam a dizer que ele escreveu esse evangelho mais ou menos endereçado aos cristãos de Antioquia, que era um grupo de cristãos misturados entre judeus e não judeus. Havia um problema muito grande logo no começo dos evangelhos, quando Jesus vai para o céu e a igreja começa a crescer, que ficou uma divisão entre a igreja, entre judeus que diziam que para ser cristão precisa passar pelo lado judaico da coisa, e os os cristãos que acreditavam que Cristo aboliu tudo isso, cumpriu tudo isso, então não precisava mais fazer todo esse movimento. Os legalistas trabalhavam muito com isso. Você vai ver que Paulo brigou feio com esse povo. Gálatas ele escreve especialmente por causa disso. Mateus já pensava nisso. O evangelho já é voltado para mostrar que Cristo é o rei que cumpriu toda a lei, toda a escritura, e por causa disso nós temos a alegria de poder dizer que não desprezamos a lei, mas entendemos que nela Cristo cumpriu tudo, e se estamos em Cristo, estamos no caminho certo. Essa é a ideia de Mateus. Olha o que ele diz, ensinando nas suas sinagogas. O judeu entrava, a sinagoga virou um movimento judaico, quase que uma espécie de templo, escola, religião, sociedade, tudo junto ali. Jesus ensinava nas sinagogas deles. Fazia questão de entrar, de ensinar. Tanto que depois, quando o tempo passa, muitos cristãos, por acreditarem no caso em Cristo, foram expulsos de sinagogas. Mas Jesus entrava nas sinagogas e ensinava. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e que os evangelhos trabalham muito com isso, Jesus não é um Deus, vamos dizer assim, metido na acepção do termo, aquele que fica esperando que as pessoas venham até Ele, e que fica o tempo todo esperando que alguma coisa se cumpra. Ele é um Deus que vai fazendo a coisa acontecer. Por isso que Ele diz que eu sou o caminho, porque caminho não é um lugar que você chega, é o jeito de ir. Ele é um Deus que ensina os discípulos a aprender andando. Enquanto vai andando, vai fazendo, vai acontecendo. Não é à toa que Mateus dá uma olhada para Jesus, a sensação que eu tenho é que Mateus olha para Jesus e a partir de Jesus tenta reescrever a história de Israel.
Você vai ver muito bem isso. Israel estava sob o domínio do Império Egípcio, de um faraó egípcio. Jesus nasce, a primeira coisa que tem que fazer é fugir, porque vamos dizer, quase que um faraó, um imperador, obriga ele a fugir. Só que ele vai fugir para onde? Para o Egito. No Egito, Jesus é salvo da fúria e do decreto que havia para matar os meninos, o que é espetacular, porque olha para mim, se para o Egito, na memória judaica, o Egito sempre era um lugar ruim, terra das memórias amargas, lembranças amargas, que ninguém gostava de ir, lugar de morte, Egito lembrava coisa ruim para o judeu, para Jesus não, porque para Jesus foi o lugar que preservou a vida dele de ser morto, é ou não é? O que significa que para nós, nem o Egito assusta mais, porque estamos em Cristo. E em Cristo, até o Egito vira um lugar bom. Olha que coisa impressionante. Jesus sai, Israel passa pelas águas do Mar Vermelho, Jesus passa pelo Jordão. Moisés sobe no Sinai e dá a sua lei, os 10 mandamentos. Jesus sobe no monte e também fala a sua lei, o seu mandamento, o sermão do monte, que Mateus registra inteiro, capítulos 5, 6 e 7. E o que é tremendo é que Jesus faz uma inversão, que para mim é maravilhosa. Quando Moisés foi dar a lei no Sinai, interessante que ele houve toda uma coisa muito forte, muito perigosa, uma espécie de tensão, até de medo. Imagina essa cena, imagina por um momento que você estivesse aqui hoje, e eu estivesse aqui em cima da montanha, e você começa a ver relâmpago, trovão, aquela coisa hollywoodiana, uma nuvem em cima do... Não dá uma sensação ruim? E Deus ainda avisa, ninguém toque na montanha, porque quem tocar na montanha morrerá. Como é que você se sentiria aí embaixo? Aí Jesus vem e faz o contrário, irmãos. Jesus leva todo mundo para o monte. Vai todo mundo para o monte com ele e ali ele explica todo o seu mandamento. O problema de muita igreja é que só olha para o Deus de Moisés e esquece do Pai de Jesus. O Pai de Jesus não assusta, leva para a montanha. Porque na montanha você vai aprender a viver e sair de lá sem medo, porque Ele é um Deus que tira o medo da relação, porque agora o medo da lei já foi vencido pela graça da cruz. É extraordinário isso. Olha que interessante, diz assim que Ele ensinava nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino. Irmãos, um dos graves problemas que nós cometemos como igreja é pregar o reino, mas a gente ser uma espécie de democracia, não é? Se esse reino é de Cristo, quem manda é Ele. É ou não é? Então nós não podemos, de modo algum, criar um reino rival. Uma igreja que também seja seu reino, um impériozinho, que fique brigando contra o império de Jesus, tentando uma revolução a qualquer custo. Jesus pregava o evangelho do reino. Ele saía pelos lugares, pregando que o reino de Deus havia chegado, que Ele é o Senhor desse reino, que esse reino não é um reino que você toma as coisas dos outros, é um reino que você dá até a sua alma pelos outros. Que esse reino não é um reino dos bacanas, dos bons de dinheiro. Esse reino é um reino dos galileus, dos oprimidos, dos pobres. Que esse reino não é um reino que se leva à base de uma série de leis, mas se leva à base da maior de todas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse não é um reino de briga, de fúria, de sangue, de morte, de guerra, de invasão. É um reino de alma, de alegria, de celebração, de estar perto da mesa, de partilhar do mesmo pão, do mesmo cálice. Não é um reino que afasta, é um reino que aproxima. Não é um reino que exclui, é um reino que inclui. Não é um reino que coloca ferro a fogo, é um reino que propõe, se alguém quiser, venha. É um reino tão bom que a sensação que a gente tem é dizer, isso aí é bom demais para ser verdade. E é graça. Se não fosse pela graça, nenhum de nós estaríamos aqui. O reino de Jesus é um reino da graça. Interessante que tem tanta gente que não faz ideia do que seja o reino de Deus. Aí criam tanta coisa. Olha, eu tenho observado uma coisa que tem sido muito perigosa na igreja evangélica brasileira do século XXI, que ela é uma igreja que aos poucos está se tornando de novo uma igreja das antigas alianças. As frases que você mais ouve na igreja hoje são sacerdote, é meu sacerdote, minha aliança. Já tem igreja fazendo a entrada no tempo de arca, enchendo o altar de coisa de Israel. Para Deus, é melhor que esse altar aqui seja cheio de bandeira do Brasil do que de bandeira de Israel, porque nós somos uma igreja daqui, e Deus só usa o original, Deus não usa nada que seja, vamos dizer, não autêntico, falso, perigoso. Amém, irmãos? Ou seja, eu não preciso tatuar a estrela de Davi na testa para ser cristão melhor, eu não preciso falar em hebraico para você poder sentir a presença de Deus aqui, porque a presença de Deus não se manifesta apenas porque eu tenho algum parentesco judaico.
mas se manifesta porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pertence ao reino de Jesus e prego o reino de Deus. Isso é fundamental entender, porque ainda tem em muitos lugares pessoas que têm essa mentalidade equivocada, até porque pouca gente se preocupa em ler os textos bíblicos. A gente tem hoje um perigo gravíssimo nas igrejas, que são versículos isolados. É um perigo muito grande isso. Daí a importância da leitura do texto, com contexto. Porque quando eu falo um texto sem contexto, eu crio um pretexto e acabo dizendo aquilo que nunca disse o texto. Amém, irmãos? A importância de entender o texto. Olha que tremendo, olha o versículo 23 ainda, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-se nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O texto aqui é muito abrangente, tanto enfermidades quanto moléstias. Ou seja, são doenças do corpo, doenças da alma, doenças que a medicina entendia e doenças que a medicina não conhecia, doenças em todos os âmbitos, sem falar nas doenças espirituais. A cura que Jesus está propondo aqui não é só do povo, também é da nação. É um Jesus que vem para curar tudo, ou seja, Ele é o remédio, a essência maior. Jesus não é um Deus que atinge os sintomas, é o Deus que atinge a causa. Vai na essência da coisa. Sabe o que é interessante desse texto? Mateus, num único versículo, conseguiu fazer um retrato abrangente de tudo que Jesus faz, do ministério dele. É Mateus dizendo o seguinte, ó, o Cristo que nós nos propomos a adorar como Messias, como Rei, aquele que cumpriu todas as profecias, aquele de quem os profetas falaram, aquele que a lei desenhou, esse Jesus que eu vos apresento, é um Jesus de um ministério urbano, é aquele que ensina, que prega e que cura, é aquele que tudo integralmente está nele, ou seja, nada fora dele acontece. Portanto, a mentalidade de Mateus é a mentalidade que nós precisamos ter ainda como igreja hoje, de que tudo que fazemos aqui, fazemos porque somos participantes ativos do reino de Deus. Isso é entender a complexidade e tudo mais que ele coloca aqui. Olha o versículo 24, ele diz assim, ó, sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Olha o que Mateus está dizendo. Jesus consegue, antes de qualquer coisa, antes de curar todo mundo, ele consegue curar e dominar a si próprio, porque a fama dele se espalhou. E se tem uma coisa que derruba as pessoas, chama-se fama. Só Jesus soube lidar com a fama. É por isso que ele podia ensinar a pregar e curar, porque quando começa a fama, começa um problema. Olha para mim, ninguém usa uma multidão hoje sem também ser usado por ela no retrocesso. Multidão é um perigo grave. Quando o nome começa a crescer, quando você começa a ficar conhecido, quando as pessoas começam a te rodear, pedir autógrafo, tapinhas nas costas, quando você chega num lugar e acha que não conhece ninguém, todo mundo já te conhece, dá uma sensação diferente, esse negócio é bom. Daí o perigo. É por isso que hoje, cada vez mais, eu acredito que todo o ministério de um pregador, de um cantor, dessas pessoas que andam, e eu estou vivendo isso na pele, precisam de uma igreja local. É uma igreja local que os abençoa, que os mantém, que ora por eles, que dá base, porque se ele não tiver uma igreja local, ele vira o Deus de si mesmo, o dono da própria vida, a lei própria, porque a fama faz isso. Ela cega e ensurdece os ouvidos. Você não consegue ouvir as críticas de ninguém, porque só olha os aplausos de todo mundo. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorreu, mas isso não influenciou em nada a pregação dele, porque mesmo com a fama dele percorrendo, ele conseguiu pregar mensagens que ninguém gostaria, ele conseguiu permitir que multidões fossem embora, sem sair correndo atrás e chamando. Lá em João capítulo 6, ele multiplica os pães, depois que ele multiplica os pães, ele prega um sermão terrível, que nem os discípulos queriam ficar mais com ele. E a multidão vai embora, os discípulos insistem para ele mudar o discurso, para a multidão voltar. Ele não. Ele ainda pergunta para os discípulos, vocês também não querem não? Coisa mais difícil que tem é abrir mão de um sucesso que você já conquistou. E Jesus fez isso. Aliás, Jesus no alto da cruz teve a chance de fazer a coisa mais extraordinária de todos os tempos. Olha para mim, Jesus poderia falar assim, está vendo vocês aqui? Eu quero marcar um encontro com todos vocês, daqui 3 dias, lá na porta do túmulo, vocês vão ver o que vai acontecer. Vão descer anjos do céu, vão rachar aquela pedra de cima a baixo. E eu vou sair, nem tocando no chão, eu vou sair flutuando. Anjos cantando, aquele coralzinho, né? Aquela coisa toda, luzes. Vai ser o espetáculo dos espetáculos. Jesus não fez isso.
Ele poderia ter transformado a ressurreição na notícia mais bombada de todos os tempos. Sabe o que ele fez? Ele ressurgiu de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, chamou um grupo de discípulos que não foi, só foram as mulheres, e mesmo assim foram porque não sabiam o que estava acontecendo, achando que ele estava morto, foram levar incenso, perfume e mirra no sepulcro, e quando chegaram lá, preocupadas com o trabalho da pedra, que era o dos homens, que não fizeram porque estava com medo, Jesus já tinha feito, saiu, deixou os lençóis dobrados, delicadeza com as mulheres. Simplesmente é um Deus que, ao invés de transformar a ressurreição na notícia das multidões, transformou na notícia de gente que ninguém dava nada. Galileus da vida. É um Deus que não se preocupa com a fama nem com o aplauso. Ele é o Deus que se preocupa com o evangelho do reino sendo estabelecido entre os galileus e os pequenos de hoje. Isso para mim é extraordinário, porque o que Jesus está fazendo aqui é o que ele está vivendo. Isso aqui não é só um ministério que se faz durante um período de tempo. É um ministério que se faz porque se vive. A lógica que Mateus vai colocar tudo isso, Mateus vai escrever essa carta, esse evangelho, para você ter uma ideia, mais ou menos por volta dos anos 70, 80, por ali depois de Cristo. A ideia que Mateus vai fazer aqui, escrevendo nessa época, numa época de opressão contra o povo que estava começando, de uma certa bagunça mental, sem saber de fato o que está acontecendo, porque o problema da história é que você só vai interpretá-la à luz do passado ou do futuro. É difícil interpretar a história enquanto se vive. E Mateus consegue, inspirado pelo Espírito, sentar e deixar um texto escrito para que esse povo, tanto daquela época quanto nós hoje, tivéssemos a noção do que estava acontecendo no momento. O que os evangelhos fazem? Eles não contam uma história pormenorizada de Jesus. Os evangelhos não começam contando uma história falando como ele foi, como viveu, o que ele fez, nada disso. Porque não é biografia, é teologia. Então eles mostram o que os evangelhos são. Uma introdução mais longa da ideia da cruz. E aí o tremendo é que não termina na cruz. Termina com um túmulo aberto, que não é término, é começo. Ou seja, quando eles terminam, eles começam. Que é para a gente entender que todo o evangelho que a gente prega e vive só faz sentido quando ele é visto desse ponto de vista. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Porque nós somos o povo, corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E se a cabeça deitou, mas levantou na ressurreição, o corpo não fica deitado. Nós fazemos parte do mistério da morte e da ressurreição. É tremendo quando você olha para o texto de Mateus. Eu particularmente gosto muito desse texto, principalmente do começo dele, quando Mateus vem colocando todo o sermão do monte, passo a passo, com calma. A sensação que eu tenho é que Mateus gostava de anotações, então ele junta, faz uma pesquisa, uma colagem dos textos, fecha tudo mostrando Jesus chamando os discípulos, para com os discípulos caminhar, anda com os discípulos, conversa com eles, no final ele chama os discípulos e deixa aquela ideia extraordinária, e Mateus é tão bom no que ele faz, que ele escreve lá em Mateus 28 assim, ó, Jesus chamou os 11. Quando ele faz isso, provoca a mentalidade judaica, porque para o judeu 11 é número triste, é 12 menos 1, a quebra da totalidade. É Mateus fazendo questão de dizer que o grupo estava ferido, fragmentado, perdemos alguém, saiu de nós um, saiu Judas. A mentalidade de Mateus é tão profunda que ele é capaz de dizer falta um no grupo. E mesmo assim, o grupo ferido, fragmentado, Jesus chama esse grupo, leva para Galileia, o mesmo lugar onde ele começa, o mesmo monte, dali ele dá a sua ordem e vai para os céus. Olha o que Mateus está dizendo. Jesus deixou em aberto, sugeriu uma continuidade, uma espécie de reticência teológica. A sensação que eu tenho é que o Espírito Santo deve ter dito para Mateus, vem outros aí, muitos mais virão daí. Alguém aqui já teve coleção? Coleção de chave, chaveiro, ficha, moeda, essas coisas? Jesus teve uma coleção de imperfeitos, 12 homens imperfeitos. E a coleção só aumentou, olha o tanto que tem aqui hoje, tudo imperfeito, e mesmo assim são parte do grupo de discípulos que Jesus chama para andar com Ele. Nós somos o povo que Ele escolheu, a mesma matéria-prima, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ainda age nesses mesmos homens que Ele escolheu agir. Isso aqui é extraordinário. Olha como é que vem o versículo 25, olha o que Mateus coloca aí, ó. Seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Ou seja, a coisa começou a expandir, começou a crescer. A ideia que Mateus coloca aqui é muito forte. Ele está dizendo assim, ó, Jesus não está criando uma religião, o povo está seguindo ele. E seguindo ele porque entende que ele prega o evangelho do reino. Mais do que isso, porque o povo gosta de novidade, então vai atrás. A fama começou a espalhar, Jerusalém, chega em Jerusalém, da além do Jordão, a coisa vai crescendo. Tanto é que a fama dele vai crescer para uma região perigosíssima, que é a região de Tiro e de Sidom, de onde só vinha gente demoniada, complicada, terrível.
A fama dele vai chegar lá, ao ponto de Marcos, capítulo 3, dizer que veio uma grande multidão daquelas partes, Tiro e de Sidom, até Jesus, e dentre eles, Jesus escolheu 12 para andar com ele. Ou seja, o problema da fama e da multidão é que você não escolhe quem vem no barco. Não é verdade? É um monte de gente. Você já olhou como é que, se a gente der uma olhada assim, vamos dizer, sociológica, comum, normal, para a igreja, em qualquer lugar que você for hoje na face da terra, a igreja ainda é essa mesma multidão. A igreja você vê gente de tudo quanto é jeito, estilo, cor, tamanho. A igreja ainda é um dos poucos lugares hoje na sociedade onde se reúne todo tipo de gente. Mães amamentando seus bebês no colo, idosos já quase morrendo, no mesmo culto. Você vê a mesma coisa, mesmo movimento. A diferença é que todos esses que estão aqui não vêm aqui apenas para aplaudir um espetáculo. Aliás, a igreja é o único lugar hoje social onde você tem o direito de errar. Quer ver? Imagina que esse grupo de louvor que estava aqui agora fosse convidado pela prefeitura para se apresentar num grande salão aqui em Goiânia e você pagasse ingresso. Eles não tinham direito de errar. É ou não é? Porque se errar, chovia tomate, né? Vaia e tudo mais. Já na igreja é o contrário. Na igreja, o indivíduo vem aqui, imagina essa cena aqui, ó. O pastor avisa para uma irmã aqui, ó, quarta-feira você vai cantar, ou hoje à noite, na ceia, você vai louvar ao Senhor. A irmã fica toda empolgadinha, ensaia, e vem cantar aqui na ceia. Quando chega na ceia, não está acostumado com público, massa, multidão. Geralmente dá uma travada, não dá? Se a irmã esquecer a letra, entrar errado, desafinado, dá uma tremedeira, ela para. Quando ela para, o que a gente faz? Eu tenho quase vontade de pedir para a gente errar tudo no culto para os crentes ficarem crentes. Já notou que quando a gente erra, os crentes ficam crentes? O que acontece na igreja à noite quando acaba a luz? Os crentes ficam crentes quando chega as trevas, não é verdade? A igreja ainda é um lugar onde você pode errar. Porque aqui não é um teatro, um palco para grandes espetáculos. Aqui é um lugar para homens e mulheres famintos por Deus, no reino de Deus, sendo recebidos pela graça de Deus e fazendo para Deus com o coração, a verdade e a alma. O que não significa que a gente possa fazer de qualquer jeito, mas significa que Deus olha a inocência do nosso coração. É a mesma ideia que Mateus vai colocar aqui. Coloca sempre em mente, quando você for ler o Evangelho de Mateus, quem é Mateus? Publicano, cobrador de impostos. Eu tenho sensação, isso é uma opinião minha, eu acho que Mateus escreve a genealogia dele como uma provocação. A genealogia que ele escreve não tem nada a ver com a de Lucas, por exemplo. Lucas puxa por outra linhagem. Mateus já vai diferente. A linhagem que ele puxa é toda baseada em Maria, e é uma linhagem que só tem gente quebrada. A genealogia que ele puxa em Mateus capítulo 1, eu já preguei sobre ela, cada um daqueles nomes só tem gente ruim. Eu chego a dizer que é a página policial da Bíblia. Quer ver uma coisa? O judeu que tivesse a genealogia de Mateus, que Mateus coloca para Jesus, teria vergonha de falar ela. Faria de tudo para esquecer. Se fosse um rei, mandava queimar a genealogia. Os nomes, quer ver? Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 1, vamos brincar um pouquinho. Olha Mateus capítulo 1, é só para você assustar, tá? Você imagina que você está lendo o Antigo Testamento, você passou por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, entrou pelos profetas, aquela coisa tremenda, termina o texto lá de Malaquias, imagina? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você está bombando, aí você vira as páginas brancas, dá de cara com isso aqui, ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Já começa com Davi. Irmão, se você for para a Bíblia olhar quem é Davi, você toma um susto a cada coisa que Davi faz. A lista de pecados de Davi é gigantesca. Davi, quando matou Golias, assumiu o lugar. A Bíblia diz que ele vai enfrentar Golias com armas de pastor, mas vence Golias com a espada do próprio Golias. E gostou tanto da espada que a Bíblia diz que ele guardou na sua tenda. Ou seja, ele guardou a espada, o gosto pela multidão e o gosto de matar. Davi matou tanto que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque tinha sangue demais nas mãos. Ele gostou de uma mulher e resolveu matar o marido dela. Olha como gostava de matar. Usando os poderes do cargo. É interessante isso. A Bíblia já coloca logo Davi, o cara que vem com o cabelo vermelho, marcado pela história de Israel. Faz questão, é como se Mateus falasse assim, quer saber? Vocês acham que vocês são demais só porque são judeus, Israel? Eu vou mostrar de onde vem o Messias de vocês. Aí começa a puxar o povo, vai vendo, ó. Davi, aí filho de Abraão, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, a tríade dos, vamos dizer, dos ancestrais mais nobres. Só que se você for olhar nesses ancestrais, sabe o que você descobre? Uma teia de mentiras na família intermináveis. Todo mundo mentindo para todo mundo.
Acontece aí dentro aí, ó. É pai enganando filho, é filho enganando pai. É, não é? Mentira uma atrás da outra. Você vai no versículo 3, diz que Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Aí quem não conhece Bíblia, fica pensando assim, casalzinho bonitinho, Judá e Tamar geraram Pérez e Zerá. Amém. Não. O problema é que Tamar é a nora. Judá é o sogro. E isso aqui dá um rolo terrível. E sabe como ela engravidou? Vestida de prostituta. Quando você vai para dentro da Bíblia, sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é para gente que não conhece Bíblia e acha que a Bíblia é um livro seguro. Não, só leio a Bíblia, porque a Bíblia é um livro seguro. Você nunca leu a Bíblia. A Bíblia tem o que a gente mais vê nos jornais de hoje: assassinato, incesto, violência, sangue, morte. A ponto de um dos profetas, Abacu, dizer: Senhor, até quando eu vou ouvir falar de violência, de grito? Está tudo na Bíblia. Para quê? Para mostrar para nós o alcance, o cheiro monstruoso do pecado, para você ter certeza de a que nível Deus chegou para salvar a gente. Graça sobre graça. É por isso que Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você desce nesses nomes aí, pior fica. Você vai ver, por exemplo, só para você ter uma noção, Pérez e Zerá, filhos da prostituição de Judá. Você vai ver, quer ver, por exemplo, lá no versículo 6, ó, Jessé gerou o rei Davi, é o único que vem com o título antes do nome, rei Davi, e Davi gerou a Salomão, e não faz nem questão de colocar o nome da mulher, mas põe aí, daqui foi mulher de Urias. É um dos raríssimos textos na Bíblia que tem o nome do assassino e do assassinado no mesmo versículo. O assassino e o assassinado, Urias. Quer ver uma coisa interessante? Na genealogia de judeu não entrava nome de mulher, na de Jesus entra 4, todas estrangeiras, e uma delas prostituta, Raabe, está aí. Salomão gerou Roboão, que foi o causador da divisão nacional de Israel. Aí tem Asa, que era considerado alguém não tão bom assim, até que resolveu fazer alguma coisa diferente no reino. Josafá, o mais crente da lista. Acais, que era um monstro, considerado o Hitler da época. Manassés, que ofereceu os próprios filhos em sacrifício aos deuses. Os reis que aparecem aí são alguns dos piores da história de Israel. Uzias, que morreu leproso porque tentou ser mais do que rei. Está tudo na genealogia de Jesus. Ou seja, isso tudo aí vai afunilando, até chegar em Maria. O nome Maria é uma corruptela hebraica do nome Miriam, que significa rebelião. Agora olha que bonito. Você pega a pior da história, afunila numa menina chamada rebelde para nascer a graça. Só Mateus para fazer isso. Para mostrar para nós que quem está em Cristo não tem maldição hereditária, porque Jesus rasgou todos os problemas podres e neuroses da nossa história, da nossa família. Em Jesus a ficha está limpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por causa de Jesus nós somos livres. Não há nada que nos afaste, nada. Quando isso acontece, a gente tem uma certeza, que é o que me encanta em todo o texto de Mateus. A ideia de Mateus é a seguinte: ele veio para mim, que sou cobrador de impostos, complicado, distante de todo mundo. Portanto, eu posso escrever alguma coisa desse Jesus que veio para mim, o indesejável, para atingir os indesejáveis da história. Se tem uma coisa que nunca acabou na história e nunca vai acabar, são os indesejáveis. Pessoas que ninguém quer, que ninguém nota, que ninguém atinge. Aliás, grande parte do apelo da igreja tem a ver com isso, com gente que ninguém quer. E nós estamos aqui, fala a verdade, a coisa que nos encanta na igreja é saber que aqui você não precisa ostentar um currículo ou uma característica bonita para ser aceito. Eu nem gosto dessa coisa que fala, você precisa aceitar Jesus, quem nos aceita é Ele, não a gente. Não é? Nós estamos aqui hoje pura e simplesmente porque o Espírito falou ao nosso ouvido e nós ouvimos, o que já é um milagre, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu pergunto, morto faz alguma coisa? Então, se o Espírito falou e você ouviu, é porque aqui dentro o milagre da graça ocorreu e você foi salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Isso é extraordinário, irmãos. O nosso grande problema como igreja é não compreender que toda essa soberania de Deus, todo esse reino que Jesus coloca, e tudo isso não tem a ver com os nossos gostos, ou com o jeito como a gente identifica. Tem surgido uma coisa na igreja que tem me assustado muito ultimamente. Nós estamos criando hoje, principalmente no Brasil, grifes religiosas. Já percebeu isso? Tem igrejas hoje que o negócio é tão bem feitinho, tão arrumadinho, que eu tenho a sensação que o pecador, quando passa em frente às igrejas, pensa assim, essa daí não dá para entrar não, que aí é tipo shopping. Aí procura uma igreja mais ou menos para poder ser aceito. Não é verdade? Tem igreja que a gente vai que o negócio assim
Impressionante. Eu fui numa igreja que uma moça falou para mim, aqui na nossa igreja a gente nem precisa de pastor, porque aqui todo mundo sabe o que fazer. Falou para mim, minha esposa estava perto, falou para mim, pastor, a nossa igreja aqui é tão boa, nós somos tão bons, tudo aqui funciona direitinho, a gente nem precisa de pastor. Eu falei para ela, você me fez lembrar de uma coisa chamada entropia. A entropia diz que todo sistema abandonado à sua própria sorte tende a se autodestruir. É por isso que Deus colocou pastores na igreja, que ela não sabe para onde vai. Ovelha não tem senso de direção, precisa de pastor. E é pastor quem leva a igreja, é o pastor quem leva a ovelha para beber, para comer, é o pastor quem cuida da ovelha, quem tira os bichos. Vocês estão com tanto bicho que já virou um monstro. Não sabe ser igreja. É ou não é? Daí como é importante a gente entender uma das coisas que é mais extraordinárias no evangelho que Mateus escreve. É um evangelho de comunidade. Ou seja, é um reino que se partilha, que conversa, que está todo mundo junto o tempo todo. Mateus tem muito isso, estamos juntos. Um evangelho onde se caminha juntos, se prega juntos, se comem juntos. Um evangelho de partilha. Quando Jesus chama, anda com eles. Quando vai embora, chama de novo para estarem juntos. O tempo inteiro juntos. Isso para mim é por si só um dos maiores movimentos da igreja. Não é à toa que no Novo Testamento, a primeira vez que aparece a palavra igreja está em Mateus. Quando Jesus fala com Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus está dizendo assim, ó, a igreja de Jesus se estabelece nas relações, na comunicação que se faz, em conversar, em estar junto, em estabelecer o reino de Deus a partir da unidade, da intimidade, da humildade, de permanecermos um com o outro. E nesse corpo a gente celebra a ceia, batismo, os movimentos da fé, os elementos da nossa espiritualidade, do nosso cristianismo, aquilo que nos fortalece como igreja. Ou seja, uma igreja genuinamente igreja de Cristo é uma igreja da comunhão. Se é uma igreja de solitários do culto, perdeu-se como igreja. Isso, eu preciso fazer um parênteses aqui, louvar a Deus pela visão que nós temos aqui como igreja. Nós somos, graças a Deus, e isso não é para nos engrandecer, mas deve ser para mantermos em humildade. Ainda somos uma igreja que se interessa pelos outros, pelos irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. E no dia que a gente perder isso, vamos nos transformar num monstro. Igreja que está junto, que senta junto, que conversa junto, que partilha a comunhão, que está nas casas, que almoçam juntos, que viajam juntos, que conversam juntos. E eu acho que até para faltar, falta junto, porque faltou um monte de gente. Né? Mas é bom quando a gente vem juntos, né? E juntos a gente se estabelece, conversa. Somos igreja, e o fato de sermos igreja é porque acima de qualquer coisa, ninguém está sobrepondo a ninguém, todo mundo junto, e enquanto juntos é que nós vamos subir e glorificar a Deus pelo que Ele fez em nós, não apenas em mim. Igreja como proposta de unidade, como proposta de comunhão. Só que Mateus não tem só isso. No finalzinho dessa primeira lição, ele fala sobre as questões escatológicas de Mateus. Mateus, como eu disse para você no começo dessa aula, Mateus olha tudo, a história toda. Então ele fala de onde Jesus começa, o que faz, seu ministério, como que ele faz isso, as fontes que ele busca, o que ele prega, a comunhão, e ele fecha, mostrando quando Jesus vai falar, começa a mostrar os finais das coisas, as virgens que dormem. Lembra disso? Mateus tem um dos sermões mais dolorosos da Bíblia, que é quando Jesus começa a dizer, ai daqueles, ou ai de vós. Essa palavra, essa expressão, ai, não tem nem tradução, para você ter uma ideia. É intraduzível. É um gemido, é uma dor. Seria a mesma palavra usada para o livro de Lamentações. Lamento é uma palavra que a gente inventou, mas não existe. O original não tem tradução. É Mateus dizendo que um dia Jesus parou, deu uma olhada e sentiu uma dor tão profunda. E disse, ai de vocês, fariseus hipócritas. Mateus vai colocar umas coisas terríveis. Depois você lê na sua casa, capítulo 24, 25 de Mateus. Dolorosas, que apontam os finais das coisas, cumprimento geral da palavra, que vai falar dos sinais da vinda de Cristo, de uma série de coisas. O que Mateus está fazendo? Está dizendo que a história caminha para um ápice. E para quem está em Cristo, o Apocalipse não é uma nota de medo da Bíblia, mas de louvor e adoração. Porque entendemos que aquele mesmo Cristo que se manifesta em cada símbolo do Antigo Testamento, que se apresenta no Novo Testamento, que morre, ressuscita, estabelece a igreja e anda com ela até o final, não vai desampará-la nas últimas coisas, porque Ele é o Deus que abriu e também fecha, Alfa e Ômega. Então, se estamos em Cristo, para nós a escatologia é momento de adoração.
é de louvor, é de agradecer a Deus, porque não temos apenas um final, mas uma finalidade. Não temos apenas uma doença como muita gente tem hoje, ainda tem, de medos escatológicos terríveis. O texto bíblico para nós não tem nada a ver com isso. Mateus coloca como texto de alegria, de salvação, de projeção da vida. Sabe o que é bonito desses textos? Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, que são os evangelhos sinóticos, que têm a mesma ótica, é que em todos eles o mesmo alvo é estabelecido, a morte e ressurreição de Cristo, que é o que nós vamos celebrar aqui hoje à noite, mais uma vez. A morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, vou fazer um apelo a vocês aqui, ó. Nunca se esqueçam de que se existe algo na igreja que deve ser a celebração das celebrações, não é um congresso. As celebrações das celebrações da igreja não é uma festa de aniversário. Celebração das celebrações da igreja não é nem o batismo, é a ceia. Hoje à noite era para a gente vir assim, vibrando. Olha, eu fui missionário no estado do Ceará, eu e a minha esposa. Se tem uma coisa que eu lembro até hoje que eu achava lindo, é que todo culto de ceia os irmãos vinham, os irmãozinhos tudo de branco, as irmãs de vinho. Era bonitinho, tudo arrumadinho, branco e vinho, gravatinha, vinho e tal. E eu falei para minha esposa, interessante, é uma tradição para eles, mas era o jeito de mostrar que aquele culto era especial. Não era um culto comum. Não é você vir aqui, eu vi uma cena uma vez numa igreja que eu ministrei na ceia, aquilo me partiu o coração. O cara que estava tocando lá, o irmão veio com a ceia, ele simplesmente pegou assim um copinho, botou aqui em cima assim, nem olhou, só olhando aqui para a partitura e tal. Depois ele só virou assim rapidinho, na hora que deu uma pausa na música, rapidinho assim, botou lá de volta e continuou tocando. Irmão, o que é mais interessante? Terminar o hino ou tomar o cálice da ceia? Para tudo, o cálice é mais importante. Mateus vai começar e terminar com o mistério, morte e ressurreição de Cristo. Nós só temos uma mesa para ceiar aqui hoje, porque Jesus venceu o nosso pior medo, a morte. E por causa dele hoje, nós somos soldados do único general que já venceu a morte e estabeleceu a vida como a nota máxima de louvor da história. Nós temos o que celebrar aqui essa noite. Amém, irmãos? O principal objetivo da gente aqui essa noite é adorar. A ceia é um ponto máximo de adoração. De dizer para todo mundo, eu sei em quem tenho crido. A ceia é um negócio tão extraordinário que até o tempo se rende à ceia. Olha o que o texto diz. Façam isso em memória de mim, passado. Examine-se a si mesmo, hoje, até que ele venha, amanhã. Ontem, hoje e amanhã, na mesma mesa, no menor de todos os banquetes, no menor das configurações, mas numa certeza de que aquilo que a gente celebra aqui hoje, aquilo que a gente realiza, também nos realiza como igreja. Aquilo que a gente celebra, também nos celebra. E ainda vamos fazer hoje à noite uma coisa que Jesus fez com seus discípulos, sentar e comer. Fala a verdade, se você nunca teve um sonho assim de fazer uma coisa que só Jesus fez, você vai fazer hoje à noite, comer pão e beber vinho. Jesus fez isso com seus discípulos. E você quer ver uma coisa ainda mais linda? Ele fez isso com Mateus, cobrador de impostos, que nenhum judeu chamava para jantar em casa, mas Jesus chamou para fazer parte da sua mesa. Nós estamos aqui hoje porque nós também somos os galileus da vida, publicanos da história, mas fazemos parte da mesa que Jesus mandou cercar. Amém? Fica de pé, por favor. Toda vez que alguém te perguntar o que trata o evangelho de Mateus, você lembra, é o evangelho do reino, o reino de Deus, estabelecido na história, cumprido e vivido por nós. Mateus é um publicano, cobrador de impostos, odiado pelo judeu, mas escreve um evangelho extraordinário para mostrar o alcance fantástico da graça, de que Jesus veio para cumprir toda a lei, não para destruir, e acima de qualquer coisa, que ele estabeleceu na história, que nós como igreja também devemos fazer aquilo que ele fez. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, olha o que Mateus está dizendo, inclusive os publicanos, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E os discípulos saíram pregando. Aliás, porque os discípulos saíram pregando, imagina essa cena, pregaram em vários lugares, em várias igrejas, até que atingiram Saulo. Saulo virou Paulo, saiu pregando, atingiu Timóteo. A Bíblia vai dizer lá na segunda carta de Timóteo, a última carta de Paulo, quando Paulo diz assim, ó, eu preguei, você também pregou, agora prega para homens idôneos, fiéis, que vão atingir outros. E esses homens foram pregando, e alguém pregou para alguém, que pregou para alguém, que pregou para não sei quem, que chegou aqui no Brasil, pregou para outro, pregou para você. Nunca parou. E eu acredito que nós não vamos ser a geração que vai parar o fluxo da graça.
nós vamos continuar mantendo a mesma ordem de Jesus, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando as doenças de dentro e de fora. Amém? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã, Senhor. Que a Tua palavra encontre em nosso coração disposição para pregarmos, para evangelizarmos, para vivermos, Pai. Ensina-nos, Senhor, aqui a partir de hoje, Pai, a entendermos que o Teu evangelho não tem categorias de especificidade, que não há, Senhor, os de cima, a prateleira de cima. Todo mundo aqui é marcado pela Tua glória, pela Tua graça. A cruz atinge todo mundo. O túmulo está aberto, a morte perdeu, e nós hoje temos motivos de sobra para celebrar a grandiosidade do alto, Senhor, do alcance que foi a Tua salvação redentora a todo mundo pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos mortos, mas a Tua graça nos atingiu. Obrigado porque nós não teríamos condições de chegarmos até o Teu reino, mas o Teu reino veio até nós, é chegado o Teu reino. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos dar continuidade, fluxo da graça, pregando, ensinando, fazendo, Pai, com que o reino de Deus seja cada vez mais estabelecido no mundo e nessa sociedade tão doente, que sejamos uma igreja que tem remédio, Pai, uma igreja saudável para a honra e glória de Jesus. Amém. Deus abençoe-nos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.